quando a gente vê o tradutor paraense, é exatamente a figura da pessoa que pega o nosso linguajar e apresenta para quem não está tão inteirado com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de se portar, e que é muito particular e admirado, porque a gente percebe que em determinado momento, né, Caio, as pessoas olhavam meio enviesado pro nosso jeito, achavam, olha aquele caboclo ali, falavam logo assim pro cara na rua, né, andando do jeitão paraense de ser. E hoje é bom ser o que a gente é, né? Sim, isso na verdade é uma coisa muito recente. No início da minha criação de conteúdo, o pessoal daqui tinha um pouquinho de preconceito com o meu trabalho, pra te falar a verdade. E quando eu encontrava pessoas de fora, que tem muita gente que não é paraense, que não tem vínculo nenhum com o Pará, mas gosta do trabalho, fora isso, as oportunidades que eu tive de viajar e conhecer pessoas de fora e conversar com elas, sempre, absolutamente sempre, as pessoas ficavam admiradas com o sotaque, com o jeito de falar, né? Não só o sotaque, mas também com as gírias, etc., perguntando por que eu falava assim, acham bonito o jeito que a gente fala. Eu ficava, poxa, mas o pessoal de Belém, quando a gente tenta sinalizar, porque o meu conteúdo é criado a partir da observação dos jeitos que a gente tem aqui, o pessoal daqui não gostava no início. Eu ficava, gente, vocês não percebem como é que vocês são, como vocês falam? Não, a gente não fala assim aqui. Aí eu pegava, mostrava um vídeo exemplificando, aí começou a mudar. Claro que não foi graças a mim somente, né? Mas eu vejo que atualmente sim, as pessoas estão começando a... Cara, eu sou paraense com orgulho, eu não tô nem aí se tem preconceito com a minha região, né? É algo que eu tô ficando feliz de que tá mudando também. Eu fico, assim, com vontade de cortar na carne mesmo. Eu digo isso assim, como jornalista, eu percebo que tem muito colega que na hora de, por exemplo, eu trabalhando aqui no SBT, tenho as minhas entradas no Nacional, né, nos jornais da casa, assim como os colegas que fazem parte aqui do quadro do SBT Pará. E quando a gente entra lá fora, a gente usa o nosso chiado, a gente fala do nosso jeito, claro, passando a mensagem, que é o mais importante, mas assim, sem querer botar aquele S do paulista, sim, falar das coisas. Sim. Ninguém fala assim aqui, cara. E quando eu vejo isso, me dá uma agonia, uma cuíra, sabe? Eu fico... A cuíra. É ruim, cara. É ruim. Você já se deparou assim com essa coisa? Às vezes o cara, ele vai se apresentar, né, numa reportagem, ele vai falar de alguma coisa, e ele começa mas e termina falando as. Ou seja, ele misturou tudo, ele fica sem identidade. Assume o teu chiado, né? Sim, cara. Uma vez eu passei por uma situação quando eu era criança, sobre o chiado. Eu tava na praia em Salinas, nas férias. Aí apareceu... Criança é assim, né? Tu não se conhece, já vira amigo. Aparece uma criança aleatória, se mete na brincadeira e pronto. Eu tava brincando, tava com um boneco do Ryu, que eu perdi, inclusive, nesse mesmo dia na onda. Fiquei triste pra caramba. A água levou. Um action figure caro, né? Não, era daquele... Como era o nome daquele... Tinha um shopping velhão lá em Salinas, acho que era Rússia, alguma coisa assim. Um ali do Maçarico. Lá pro final, assim, era R$10 o boneco, era piratão mesmo. Ah, sim. Eu comprei o verde, que é a segunda roupa do Rio, e meu primo comprou a branca. Aí na água eu perdi. Enfim, aí chegou esse menino e ele falou assim, do nada, fala 3 aí. Aí eu falei 3. Aí ele começou a apontar na minha cara. Ih, tu fala chiadão, 3. E foi embora com o pai dele rindo. Um molequinho. Sim, eu era criança também. E aquilo me trouxe muita vergonha, sabe? Fiquei assim, cara, o jeito que eu falo tá errado. E aí eu viajava também nas férias pro Rio de Janeiro, pra casa da minha avó lá. E era a mesma situação. Ou estavam falando mal por causa do meu sotaque, que lá também é chiado, mas era diferente. Ou o pessoal... admirado que aqui tinham as músicas que tinham lá também, que tinha internet, tinha os mesmos jogos. Eu cheguei lá com o PlayStation 2, caramba, chegou aí também. Naquele tempo eu tava ouvindo Massacration, não sei se você conhece essa banda. Claro. Então, contando as músicas, caramba, chegou lá também. Cara, eu ficava assim, meu Deus, cara, sabe, foi criando uma raiva desde pequeno. E aí, tanto que o início da página, quando eu comecei a falar mais a respeito da nossa cultura, eu fazia umas sátiras pra avacalhar com essa galera de fora. E aí, mas era com muita raiva, na verdade, no coração, eu fui parando de fazer isso. Então, o que eu quero dizer com toda essa história, que sim, tem muita gente de fora que vem pra cá, apesar de ter muita gente que também elogia,
mas que fala mal do nosso chiado, e por causa disso, as pessoas daqui acabam tendo vergonha de conversar do jeito que fala. Tem gente que fala assim, ei, para de falar desse jeito caboclo, aí o pessoal de fora vai morrer de vergonha da gente. Teve uma vez que eu fiz um vídeo que era que viralizou, que era essa é minha voz, tantos dias em Belém. Eu lembro desse. Então, e aí, alguma página republicou. E essas páginas que republicam geralmente não se importam com o teor do comentário, né? Pode ser um comentário xingando ou não, eles querem engajamento. E tinha muito xingamento lá pra mim. O pessoal falando exatamente frases assim. É por isso que as pessoas lá de baixo não nos respeitam, por causa de pessoas como essa que ficam divulgando mentiras assim, é que ninguém gosta da gente, sendo que é assim que a gente fala, é assim o nosso jeito. Essa pessoa que não reconhece e que tem vergonha do jeito que é, essa síndrome de vira-lata que infelizmente ainda existe muito forte aqui, né?